Já. Novamente, meu bom dia a todos, tá? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre algo na matemática que nos remete principalmente a situações, claro, envolvidas com o cotidiano, porém, tratando essas informações e transformando essas informações em outro tipo de linguagem. Uma linguagem levada para esse campo da matemática, em que a gente tenta solucionar problemas se utilizando desse tipo de linguagem. Essa linguagem é chamada linguagem algébrica. Vocês, claro, naturalmente já vem tendo, né, desde o ensino fundamental, uma série de trabalho, uma série de utilização desse recurso para resolver problemas da matemática. Aí, quando o professor diz lá, chama esse número de x, chama aquele número de y, tá? Chama aquele outro número de z. Veja que a gente trata números que a gente não conhece ou que não sabe de seu resultado quantitativo, chamando eles de letras. Essas letras são, na verdade, ou funcionam, na verdade, como códigos, e esses códigos representam, claro, valores. Esses valores, eles são encontrados quando nós tratamos da linguagem algébrica e levamos essa linguagem algébrica para equações ou expressões ditas algébricas, que são aquelas que têm a linguagem fornecida através de letras e números também agrupados. Vamos lá começar? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Samir chegou agora. Ok. Linguagem algébrica. Vamos começar. Gente, o conceito de linguagem algébrica, vamos lá. É uma linguagem universal que usa símbolos matemáticos com o objetivo de representar genericamente situações através de expressões. Então, o que é que a gente vai fazer, na verdade? Tratar de situações, pode ser situações cotidianas ou situações problema que são direcionadas a vocês e, como é que eu posso dizer, exemplificar essas situações em uma outra forma. Essa outra forma é outra linguagem. Essa linguagem é dita algébrica, onde a gente vai se utilizar de letras, certo? Para substituir valores que a gente não conhece no problema. Então, esse é o conceito da nossa linguagem algébrica. Vamos lá. Então, basicamente, o que vamos fazer? Nós temos sempre uma linguagem corrente, que trata para a gente da língua portuguesa, e vamos transformar essa linguagem corrente, linguagem cotidiana, em linguagem algébrica, tá? Ou linguagem matemática. É o que vocês fazem, é o que nós fazemos quando vamos resolver um determinado problema, e esse problema é transformado, por exemplo, numa equação ou numa expressão numérica. Nesse caso, também uma expressão algébrica. Por exemplo, quando você pensa o dobro de um número, eu não sei quem é esse número, mas eu sei que o dobro de alguma coisa é eu multiplicar aquela coisa por 2. Se eu não sei quem é essa coisa, vamos chamar de uma letra. Ele utilizou aqui a letra X. Ó. Quem é esse número? Vou pegar aqui uma caneta. Quem é esse número? Ó? É X, que eu não sei quem é. O dobro, representado por quê? O dobro eu sei, é representado pela multiplicação por 2. Então, o dobro de um número, linguagem corrente, ó, o dobro de um número
Vamos transformar em linguagem algébrica. Na linguagem algébrica é 2 vezes x, certo? A metade de um número. Ah, eu não sei quem é esse número. Chama de uma letra. Esse número é y. Eu não sei quem é. Chama de uma letra. Linguagem algébrica. Y. A metade dele é ele dividido por quem? Por 2. Então, a metade de um número ela pode ser exemplificada por y sobre 2. O professor, poderia ser x sobre 2? Poderia. Poderia ser b sobre 2? Poderia. O importante é a gente identificar que, quando não sabemos que número é esse, nós chamamos ele de uma determinada letra. Essa letra funcionará como código daquele número. Tá bom? A raiz quadrada de um número. Eu não sei que número é. Chama esse número de A. Certo? Raiz de A. Ok? Raiz quadrada de um número. Raiz de A. A soma de dois números. Vamos lá. Aí, ó, nesse caso, eu tenho dois números que eu não sei quem é. Certo? Chama esse primeiro número de x. Não é uma soma? Ó, x mais. Chama o segundo número de y. Certo? As pessoas... pode acontecer de x e y serem o mesmo número? Pode. A soma de dois números. 2 mais 2. Isso queria dizer que x é 2 e y também é 2. O que concluiríamos para a gente que x seria igual a y. Né? Claro, mas existem várias situações. Eu não sei quem é nenhum dos dois números. Eles podem ser o que eles quiserem. Tá bom? O que nós quisermos que eles sejam. X igual a 2, y igual a 3. Então seria 2 mais 3. Mas existem várias e várias situações. O importante é a gente identificar que, quando tratamos de equações, aí sim nós teremos que determinar que números são ou estão representados por cada letra, certo? Quando tratamos de equações ou expressões algébricas, que a gente vai ver já já. A diferença de dois números, aí é subtração. Número A menos número B. A diferença de dois números. A soma de um número com a sua metade. Vamos lá. Um número D com a sua metade. Então, tem que ser a metade do mesmo número. A soma com a metade do mesmo número. Certo? A metade do mesmo número é o quê? É D sobre 2. Como a gente já viu aqui, ó, a metade do número, lá em cima, ó, ela pode ser representada pelo número dividido por 2. Então, a soma de um número, D, com a sua metade, mais D sobre 2. Ok? A terça parte de um número. A terça parte é aquele número dividido por 3. É a terça parte dele. Ó. Então, chama esse número de B. Então, seria B dividido por 3. Quer dúvida? Estou sendo bem breve aqui para a gente compreender. Olha só. De novo, só para a gente continuar, ó, linguagem corrente, linguagem algébrica. Vamos transformar a linguagem corrente em linguagem algébrica. O triplo de um número. Triplo refere-se à multiplicação por 3. De que número? Não sei quem é, chama de x. Então, 3 vezes x. O triplo de um número pode ser representado por 3 vezes x, ou, como a gente chama, já diretamente, 3x. Um número mais 10. Um número, eu não sei quem é, mais 10. Então, x mais 10. O dobro de um número, 2 vezes esse número, né? O dobro dele, 2 vezes x, mais 15. Certo? O dobro de um número, mais 15. Um número somado com a sua metade. Então, tem aqui, ó, um número somado com a sua metade. Um número somado com a metade dele mesmo. X, que é o número, mais x sobre 2. Que é como a gente representa a metade de um número, né? Um número dividido por 2.
o quadrado de um número. Vamos lá. O quadrado de um número é x ao quadrado. O cubo de um número, se a gente viu em potência, né? É x elevado a 3. Quadrado é elevado a 2. Cubo é elevado a 3. Um número elevado a 4. Então, x igual a 4. Um número elevado a 7. Então, x igual... Perdão. X elevado a 7. Um número elevado a 12. Então, x elevado a 12. Certo? Claro que com a presença mais maciça de exemplos, exemplos podem ser do cotidiano, exemplos podem ser criados para a gente solucionar determinado problema, sempre transformando aquela linguagem que está, a sua questão, sua língua portuguesa, né? A linguagem cotidiana, em linguagem algébrica. Porque com a linguagem algébrica a gente tanto diminui essa representação, quanto fica mais simples a gente resolver determinado problema. Vamos lá. Aqui tem uma... Aqui tem uma série, claro, de linguagem algébrica, ó, desse lado, transformada em linguagem cotidiana, né? Assim. Vejamos, ó, aqui eu tenho m sobre 10, certo? Isso pode ser representado na linguagem comum em a 10ª parte de um número, certo? O segundo aqui, vou pegar aqui uma caneta para anotar. O segundo aqui eu tenho, ó, 3x mais 4. Então, ó, que número eu tenho aqui, ó, que eu não sei quem é. Chamei de x, ó. Então, eu tenho o quê? O triplo de um número somado com 4. Então, aqui é a linguagem algébrica, certo? A linguagem algébrica. Transformei em linguagem, ó, cotidiana, utilizando-se da língua portuguesa. T menos 15. A diferença de um número e 15. Ou um número menos 15. Certo? X mais 4 vezes x. O que é que eu estou somando? Eu estou somando um número mais o quádruplo dele. Eu estou somando um número com o quádruplo dele. Certo? X mais 4x. Y sobre 3. O que é que eu tenho aqui? A terça parte de um número. O número que eu não sei quem é, y. Chamei de y. A terça parte de um número, y sobre 3. É só dividir esse número por 3. Aqui eu tenho, gente, olha só. 3 vezes, entre parênteses, x mais 9. Então, o que é que eu tenho? Eu quero o triplo, certo? Da soma de um número com 9. Eu quero o triplo da soma de um número, que eu chamei de x, mais 9. Certo? O triplo da soma de um número com 9. A sobre 5 mais 2. Esse número é A, eu não sei quem é. Posso pensar o seguinte, ó, na linguagem comum. A quinta parte de um número mais 2. A quinta parte de um número é esse número dividido por 5. Então, A sobre 5 mais 2. A quinta parte de um número mais 2. A mais B, entre parênteses, elevado ao quadrado. Então, o que é que eu tenho aqui? O quadrado da soma de dois números. Ou a soma de dois números elevado ao quadrado. Certo? X mais 3x é um número, que eu chamei de x, ó, somado com o seu triplo. Então, o que eu tenho aqui? Ó, a soma de um número, que eu chamei de x, com o seu triplo, 3x. X mais 3x. Com o tempo,
a gente vai transformando as situações em linguagens algébricas. Como eu chego aqui, pessoal? Olha só. Isso é um exemplo, tá? E agora a gente vai transformar a linguagem comum em linguagem algébrica, certo? Quero que vocês prestem bem atenção, porque agora a gente começa a tratar de expressões algébricas, ó. Expressões algébricas, tá bom? Onde as expressões numéricas terão essa linguagem algébrica. Porque linguagem algébrica, de novo, é quando nós substituímos valores numéricos por letras. A gente não conhece o valor numérico, então a gente representa esses valores por letras. Certo? Vamos lá. Então aqui diz o seguinte, ó. A diferença, olha só, a diferença entre o triplo de um número e 200 é igual a 16. Determine que número é esse. Então, gente, ó, vamos passar, para a linguagem algébrica, tá bom? Ele quer a diferença, ó, termo-chave, diferença entre triplo de um número e 200. Deve ser igual a 16. Diferença é subtração. Subtração entre quem? Entre o triplo de um número. E lembrando, como é que a gente representa o triplo de um número? Esse número, a gente não sabe quem é, chama ele de x. Então, o triplo dele é o quê? 3x. Certo? 3 vezes x ou 3x. A diferença entre o triplo de um número, então, o triplo de um número menos, diferença, ó, menos 200, certo? Deve ser igual a quanto? A 16. Então, é isso que ele quer. A pergunta é, que número é esse? Ou seja, qual é o valor de x? Aqui, ó. Qual é o valor de x? Certo? Qual deve ser o valor de x? Então, 3x menos 200 igual a 16. O que é que nós temos aqui? Podemos tratar isso como uma equação, que é o que ela é. Certo? E como é que a gente resolve uma equação? A gente já resolveu algumas. O que é que a gente faz? Primeiro, para resolver uma equação, o nosso intuito é deixar o que chamamos de incógnita sozinho. O que é incógnita? É aquilo que a gente não sabe o que representa. É esse valor de x. Ó. O intuito é deixar ele sempre sozinho. Mas, inicialmente, ele está preso aqui ao 3. E tem desse lado aqui um menos 200. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos tirar esse menos 200 daqui. Certo? Esse menos 200, ó. Vamos passar ele para o outro lado da igualdade. Ok? E quando a gente faz isso, o que é que acontece? O que estava negativo fica do outro lado positivo. Se ele estivesse positivo, ele viria para cá do outro lado negativo. Então, quem fica desse lado esquerdo da igualdade continua 3x, certo? Igual a 16, que já está desse lado, ó. Aí o menos 200 veio para cá, né? Mais 200. Certo? Então, eu tenho 3x igual a 16 mais 200. Então, vou ter o quê? Ó? 3x, vamos somar lá os valores numéricos. 16 mais 200, tá simples, 216. E agora?
Quem é esse x? Esse x, ó, pela expressão, o que é? É um número que, quando multiplicado por 3, dá igual a 216. Ou seja, esse número, x, ele é o quê? É 216, é o 216 dividido por 3. Vou fazer aqui uma setinha. X é igual a 216 dividido por 3. X é igual a 72. Esse era meu número. Eu pensei lá inicialmente. A letra C. Ok? Isso tudo vai estar disponível para vocês, pessoal, como vocês sabem, lá no nosso canal do YouTube, no canal da escola. O diretor sempre disponibiliza, a gente grava as aulas, ele disponibiliza lá no canal da escola no YouTube. Aí, alunos que perderam a aula, chegaram atrasados, não entenderam determinada resolução ou explicação, podem rever tudo passo a passo lá na nossa aula. Gravado. Certo? Vamos continuar com mais um exemplo. Vamos lá. Só para a gente não se perder aqui, ó. Lembrando o seguinte. Tudo que a gente está fazendo é, basicamente, transformando a linguagem comum em linguagem algébrica, certo? Para quê? Para a gente conseguir resolver problemas, utilizando-se dessa nova forma de se ver as situações. E transformar uma linguagem comum em linguagem algébrica é representar valores que a gente não conhece em forma de letras. Basicamente é isso. A gente vai para o segundo exemplo. Claro, um segundo exemplo mais denso. Prestem bem atenção, pessoal. Olha só. Um clube promoveu um show de música popular brasileira, ao qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. Certo? Foram 200 pessoas entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi R$ 1.400 e todas as pessoas pagaram o ingresso. Sabendo-se que o preço do ingresso foi R$ 10 e que cada sócio pagou metade desse valor, o número de sócios presentes ao show é de... o número de sócios, né? Claro, para saber o número de sócios, também tem que saber o número de não sócios, né? As pessoas que não são sócios. Só que lá no início ele diz o seguinte, ó, que o clube ele promoveu o show, né, de música popular brasileira, e nesse show compareceram 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, sócios e não sócios. Óbvio, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar, vou separar aqui, ó. Vamos chamar os sócios, as pessoas que são sócios, de X. Certo? E vamos chamar as pessoas que não são sócias de Y. Ok? Sócios, X. Não sócios, Y. O que é que ele diz? Que o número total de pessoas foi 200. Então, em linguagem algébrica, o que é que eu tenho? Sócios mais os não sócios deve ser igual a quem?
a 200. Certo? Deve ser igual a 200. Aí ele diz também o seguinte, ó. O total do valor arrecadado em dinheiro foi R$ 1.400. O preço do ingresso normal é R$ 10. E o preço do ingresso para sócio é a metade, ou seja, R$ 5. Certo? Quando a gente somar a quantidade de pessoas que pagaram R$ 10 com a quantidade de pessoas que pagaram R$ 5, esse valor tem que ser igual a quanto? A 1.400. Então, se cada pessoa normal, vamos lá, que são os não sócios, né? Os não sócios, eles pagam R$ 10. Os sócios, eles pagam R$ 5. Então, o que a gente tem? R$ 5 vezes o número de sócios, que é X, mais R$ 10 vezes o número de não sócios, que é Y, deve ser igual a 1.400, pessoal. Deve ser igual a 1.400. Certo? O que a gente acabou de criar? Isso aqui dizemos na matemática, chamamos de matemática de sistema. Por que um sistema? Um sistema de equações. Porque do problema eu criei duas situações e tem envolvimento entre elas. A primeira situação dizia o seguinte, ó, o número de sócios e não sócios soma 200 pessoas ao total. Sócios, X, quantidade de não sócios, Y. Isso tudo soma 200 pessoas. Certo? Sabendo que o valor total arrecadado é de R$ 1.400 e que cada sócio só paga R$ 5, ó, e que cada não sócio paga 10, o que a gente tem? 5 vezes X, que é o número de sócios, mais R$ 10 vezes Y, que é o número de não sócios, deve ser igual a 1.400, que é o total arrecadado em dinheiro. Então, a gente tem um sistema. Em um sistema, a gente tem que encontrar os valores das incógnitas. Só que aqui a gente tem duas incógnitas, X e Y. Tá? X e Y. O que a gente vai fazer? Em sistemas, a gente tenta sumir com uma delas. Eu sou sumir. Sumir. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Prestem bem atenção. Eu posso fazer o seguinte, ó. O princípio da multiplicação de uma das equações. Veja só. Eu tenho aqui x mais y igual a 200 e embaixo 5x mais 10y igual a 1.400. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar sumir com esse y. Certo? Vamos tentar sumir esse y. Só que aqui, ó, aqui eu tenho y e aqui eu tenho 10y. Eu só posso sumir uma coisa com outra se uma for o inverso da outra, vamos dizer assim, né? Na soma, para eu somar com 10y, para eu sumir com esses 10y, aqui tem que ser menos 10y. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A equação de cima toda, eu vou multiplicar por menos 10. Aí eu vou criar, ó, vou mexer em todo o sistema. Estou só multiplicando a equação de cima por menos 10. Menos 10 vezes x. Menos 10x. Menos 10 vezes mais y. Mais por menos, menos 10. Opa. 10y. Certo? Igual a menos 10 vezes 200. Mais por menos, menos 10 vezes 200, 2.000.
colocar aqui, 2000. Ok? Embaixo continua a mesma coisa. Eu não mexi embaixo. Ó. 5x mais 10y, certo? Igual a 1.400, pessoal. Uma paciênciazinha que eu estou escrevendo com o mouse, não é coisa tão simples. Então, ó, chegamos aqui. Por que eu fiz isso ó, lá do início? Para chegar nisso aqui, ó. Porque agora eu tenho o princípio da matemática que deixa eu somar a equação de cima com a equação de baixo. E agora, quando eu somar de cima com a de baixo, uma coisa será anulada. Vamos lá, vamos somar. Veja que eu vou transformar numa equação só. Veja só. Menos 10x, vamos somar com 5x. Menos 10 mais 5, fica menos 5x. Somando, tá certo? Menos 10y mais 10y. Olha só agora. Menos 10y mais 10y estão se anulando. Isso dá zero. O que aconteceu? Y foi embora. Eu não tenho mais y. Certo? Menos 10y mais 10y, zero. Igual a menos 2.000 mais 1.400. Menos 2.000 mais 1.400, eu vou ficar com saldo negativo. De menos 600. Certo? Chegamos aqui. Uma incógnita só no valor de x. Lembrando que, quando um lado da igualdade está negativo e o outro lado também, os dois lados podem se tornar positivos, certo? Menos 5x igual a menos 600 pode ser 5x igual a 600. Então, quem é meu valor de x? Ó? O 5 está multiplicando o x. Passa ele dividindo. Então, x vai ser igual a 600. Tá? 600 dividido por 5. 600 dividido por 5 é igual a 120. E quem é x? É o número de sócios. Então, eu tenho 120 sócios. Certo? Opa. Tenho 120 sócios. Ok? Lembrando que todas essas soluções estarão disponíveis para vocês na nossa aula, no canal, no YouTube, né? A escola disponibiliza. Professor, vamos comprovar isso aqui? Será que está certo mesmo? Ó, o número total de pessoas foi 200, né? Se eu tenho 120 sócios, as demais são 80 pessoas que não são sócios. Se cada sócio ó, paga R$5 e cada não sócio paga 10, isso tudo tem que dar 1.400. Vamos lá. 120 vezes 5. 120 vezes R$5. Dá R$600. Certo? Dá R$600. Fica faltando quanto? R$800. Aí, ó, se são 120 sócios, são 80 não sócios. Cada não sócio paga R$10. 80 vezes 10, 800. Está comprovado.
R$ 600 pagos pelos sócios, mais R$ 800 pagos pelos não sócios, dá quanto? R$ 1.400. Que foi o total arrecadado nesse show, né? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, me interrompam. Perguntem. Certo? Anotem qualquer coisa. Falta menos de 1 minuto para encerrar nossa aula. Eu quero deixar essa atividade aqui com vocês. Essa aqui, gente, ó. Se for possível, eu queria que vocês tirassem um print aí para resolver da mesma forma que a gente resolveu a anterior. Certo? Quem não pegou a solução, dá uma olhada de novo na aula, que vai ser caminhada para o canal da escola no YouTube, e tenta fazer essa questão aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, tá bom?